Sim, meu pai, enquanto competidor, sempre me levou para as provas, né? Então eu sempre acompanhei muito de perto. E ele também organizava rally de regularidade. Na época, meus pais trabalhavam com isso e para não me deixar sozinho no final de semana, me levavam junto. Então eu sempre fiz os reconhecimentos das estradas no banco de trás. Então eu sempre fui me envolvendo com essa questão de estar dentro do carro, de ler alguma coisa, de escrever alguma coisa. Para ser navegador, o cara não pode ficar enjoado, né? Dificilmente o cara vai conseguir se dar bem se ele tem esse problema. Então, eu desde o começo fui me adaptando. E quando, com 15 para 16 anos, ali naquela época, meu pai um dia sentou para conversar comigo assim: Felipe, e aí? Tu vai querer fazer rally? Meu pai, quero. Mas eu quero ser piloto e tal, né? Vamos tentar. Mas nunca fui do kart, cara. Fui fazer carteira de motorista com 28 anos. Nunca gostei de dirigir. Então, nunca tinha, tipo, tinha brincado de kart, mas nunca tinha competido de kart. O meu negócio sempre foi o rally. Eu queria estar no rally. E aí meu pai olhou pra mim bem sério e falou assim, ó, se você quiser correr de rally, se você quiser ser navegador, eu vou te ajudar. Vou te ajudar com equipamento, vou te ajudar a arrumar um piloto, vou te dar alguma dica que eu puder e tal. Mas se você quiser ser piloto, tu vai ter que se virar, porque é caro, tem toda... E aí eu assim, então tá, então vamos ser navegador, né? Quero estar dentro do carro. E aí a gente começou a procurar, começou a pensar, porque para navegar tu já pode começar com 16. Né? Na época eu ainda não quero começar já, eu quero aprender um pouco mais, buscar alguma informação a mais e tal. E aí quando eu completei 18 para 19, cara, é isso mesmo que eu quero. Vamos atrás de um piloto, daí a gente já conheci o Lucas de infância, o Lucas Arnone lá de Curitiba também, foi meu primeiro piloto. A gente começou a buscar patrocínios na época, ele vinha do kart, tinha um projeto legal na época, quando a gente foi pro Rally. Ele era patrocinado pela Bardal, na época do kart. E a Bardal tinha um projeto grande focado na Stock Car. Então ela ia ter um carro na Stock principal, um carro na Stock Light e um carro na Stock Junior, que hoje são esses Veloci que estão lá no Velopark, esses carrinhos pequenininhos. Só que dependia de um contrato. Dependia de um piloto acertar ou não a ida dele para os Estados Unidos. No caso, a ida dela para os Estados Unidos. Era o Beto Gressi, que andou pela Bardal na Stock principal. A Bia Figueiredo, naquele ano, andaria na Stock Light. E ela acabou tendo a oportunidade de ir direto para a Indy Lights. Então ela foi com o patrocínio da Bardal para a Indy Lights. E a Bardal, assim, já que ela não ficou tem... um bom tempo com o patrocínio da Bardal. Lembro da própria Indy e tudo mais. Depois quando subiu, com a carreira dela foi muito apoiada pela Bardal, assim como a do Beto Gressi e a do Lucas também. E aí quando ela subiu, a Bardal assim, opa, eu não tenho verba para 3 carros na Stock, eu já tenho um na principal, agora tenho um nos Estados Unidos. Nós temos o Lucas. Lucas, se não for a Stock, tu quer andar? Cara, eu nunca quis andar Stock, eu quero andar Rally. Né? Eu queria ir pra Stock porque vocês me deram essa oportunidade, mas eu quero Rally. Então a gente começou lá em 2008 com a Bardal, o carro amarelo e preto, Bardal, alguns outros patrocinadores da época. E ali começamos a carreira. É o piloto que eu mais andei até hoje. Então, meu início foi ali. O primeiro rally foi em Indaiatuba, eu lembro até hoje. Macacão emprestado ainda, capacete emprestado. A gente começou na Copa Peugeot, era um monomarca, a Peugeot apoiava o campeonato, produzia os carros, montava os carros numa sede deles, da Peugeot Sports. Isso é legal a gente observar, essa época eu acompanhava bastante o Rally também. Era a Copa Peugeot oficial da Peugeot. A Peugeot tinha todos os 206, 207, depois veio, e os carros já vinham da fábrica da Peugeot, já montadinho, e tipo assim, era um grid com 30 Peugeot, e acho que chegou a 30 carros na época, né? Teve ano que nos 2 últimos anos largou quase 50 carros. Nossa. Todos Peugeotzinhos assim, tudo preparadinho de rally, tudo, sabe? Carro zero bala. E a gente, é engraçado, né? Tu compra um carro zero, tu recebe o carro na concessionária, normalmente o carro vem com gasolina pra quase nada. E o carro de rally chegou do mesmo jeito pra nós. Com os plásticos nos bancos de corrida, com o plástico. Então a gente queria desembrulhar o carro quanto antes pra sentar no nosso carro. E a gente saiu da concessionária lá em Indaiatuba e tinha que fazer um retorno pela BR para poder voltar pro centro. E a gente saiu e o carro ficou sem gasolina bem na alça do retorno, porque o carro consome muito mais que um carro de rua. Então, assim, foi uma experiência muito louca. Na época você comprava o carro, ganhava 2 macacões, Peugeot Sport, azulzinho, bonitinho e tudo. E a gente não ganhou nada, ganhou a partir da segunda corrida, porque a gente comprou o carro numa quarta para correr no final de semana. Então foi tudo muito em cima da hora.
Mas sim, foi uma experiência incrível. A gente logo de cara se adaptou super bem. E ali começou, cara. Vamos aí para 18 anos quase como navegador. Mas o começo foi... A primeira prova foi muito diferente. Porque era o nosso carro, era a primeira experiência de tudo, era tudo novidade. Pô, será que eu tô anotando certo? Será que eu tô ouvindo certo? Será que nós vamos falar também. Será que vai funcionar o capacete? Pô, o capacete não é nosso, é emprestado, e se der problema? E aí, cara, eu lembro a primeira especial da nossa vida, a gente alinha pra largar, vem o controlador, ou o largador da época, e diz, tem um carro capotado no quilômetro tal da especial. E eu assim, meu Deus, nós vamos largar com o cara já capotado, tipo, capota mesmo. Esse quilômetro. E aí a gente tava vindo, o cara tava o navegador sinalizando, estavam bem, tudo ok e tal. E nós terminamos a especial já com um tempo bom, sabe, dentro da categoria que a gente tava. Se não me engano, foi segundo ou terceiro tempo, na primeira vez que a gente sentou dentro do carro. Então, assim, foi... E dali pra frente a gente teve... aquele ano foi um ano de muito aprendizado. Bastante quilômetro, alguns acidentes, mais do que o normal. Porque imagina, ele tinha 18, eu tinha 19, né? Então, era a dupla mais jovem do campeonato. Então, a gente tava com tudo ali. E a gente tinha uma vantagem que a gente brincou muito com os concorrentes. A gente não tinha compromisso nenhum com a vida na época. Sim. A gente só sentava no carro de corrida e ia andar. Não tinha medo, né? Nada. Eu acho legal qualquer campeonato que seja monomarca pela parte da equalização de todos os carros, né? Então, fica um campeonato que você consegue ter certeza que o produto que o concorrente está usando é o mesmo do teu. Atualmente, eu sei que a Mitsubishi faz alguns carros direto de fábrica e entrega dessa forma, mas um campeonato monomarca de rally aqui no Brasil, acho que não tem mais a nenhum, Mitsubishi Cup é uma monomarca, né? Ela tem as categorias da Outlander, da Eclipse Cross e das Triton, mas... salvo engano, eu acho que esse ano não tem nenhuma que é... A Mitsubishi teve durante muito tempo uma categoria que ela cuidava dos carros. Então o piloto ia lá, pagava um valor, alugava o carro para a temporada inteira, como é a Porsche Cup. Como é a Porsche Cup, né? como é a Copa HB20. Agora não, agora a Mitsubishi tem as equipes, o cara compra o carro, ela tem uma regulamentação, motor, câmbio, que não... Mas assim, um ajuste de suspensão dá uma diferença. Então assim, existem várias limitações, mas existem algumas coisinhas que eles podem fazer ajustes. Dá muita diferença? Não. No Rally, principalmente, dá menos. Mas tem diferença. Né? A Peugeot, na época, eu andei com a Peugeot de 2008 a 2012. Né? 2012 foi o último ano. Ela sorteava a central eletrônica entre os carros. Então, assim, se eu mexer na minha e sortearem para o meu concorrente, eu perdi. Então, ninguém mexia em nada. Eu melhorei pro outro. Entendeu? Ninguém mexia em nada. Na categoria principal, os carros saíam do rally com a eletrônica dele e chegavam na prova, eles tiravam e botavam todas elas uma lacrada da Peugeot. E nas outras duas, eles tiravam, sorteavam lá, botavam numa caixa, essa aqui vai pra... E seja o que Deus quiser. Né? Então, era muito parelho as provas. Realmente a diferença era no braço. No braço e na manutenção pré-prova. Porque muito carro quebrava coisinha que não pode quebrar. Então, assim, aquelas equipes, nós que corríamos por uma equipe de concessionária, num grupo de concessionária, cara, a gente corria final de semana, a Peugeot, cara, ela tinha uma estrutura, uma mega estrutura. Então, a transportadora parceira, que era a Brasil, igual hoje a HB20 tem uma transportadora que leva os carros para todas as corridas, a Brasil pegava o carro na oficina, independente de onde você estivesse, levava pro rally, tu terminava o rally independente, o estado que o carro tivesse numa sacola, eles botavam o carro na sacola dentro da cegonha e te devolviam na tua oficina. Então o carro chegava para nós na quarta ou na quinta-feira pós-corrida, no sábado a gente estava treinando de volta. Que era para quebrar aquele detalhezinho que não quebrou no rally. Para depois poder trocar e largar sempre com um carro bom. Né? Então, isso em 2008, quando a gente começou, daí a gente ficou 2 anos separado, eu e o Lucas, voltamos para correr na mesma equipe em 2011, depois 2012, e aí naquela época a gente chegava assim, o Tilo, que é o Tilo Trombini, que é um dos donos da empresa, Tilo, precisamos trocar o motor. Esse motor tá cansado, não tá indo mais. Pegava o telefone, ligava na fábrica, tirava o motor, mandava pra fábrica, a fábrica mandava um motor novo. Tem ideia de quanto é que era o orçamento da Peugeot nessa época? Do campeonato não, mas
Mas, Era assim, uma estrutura forte, né? mas, assim, Pois é, até sei pela mais ou menos logística de levar. eu sei mais ou menos por quanto eles deixaram de fazer a Peugeot para ir pro Flamengo. Né? Porque a Copa Peugeot acabou em 2012, quando foi aprovado o patrocínio de camisa da Peugeot no Flamengo. Então, a Peugeot só investia no automobilismo brasileiro estoque e rally, e ela saiu dos dois para ir pro Que Flamengo na tinha o época. Peugeot na Stock Car Tinha o também, Peugeot na né? Stock Car. Tinha isso. Era o 307, né? Aquele 307, sedanzão, o sedã, né? isso aí. Agora que você falou que eu me lembrei. 408 nos últimos anos. O Isso. 408. Então, a gente dava um pancadão. Destruía o carro. Tu comprava um monobloco zero na Peugeot por R$3.000. Caramba. Os caras te mandavam um monobloco, tu desmontava o teu carro e montava em cima de outro. Tu trocava o motor à base de troca, mandava o quebrado, do jeito que tivesse, pegava um novo por R$4.000, né? Ô, louco. Entendeu? Preparado, o motor já vinha preparado, com pistão, com comando de válvula, pronto. Então, assim, era cara, tu comprava peça, eles levavam um caminhão de peça pra toda a corrida, tu ia lá, precisa de uma pastilha de freio, tu comprava uma pastilha de freio. Precisa de uma Isso é motor, legal. Mercado de pulga. Isso é legal a gente perguntar, entendeu? o que esses carros tinham? Tinha duas categorias, né? Tinha a principal e a secundária. O que tinha de preparação esses carros? Cara, a gente era um motor 1.6, mas tinha comando e pistão um pouquinho diferente. O câmbio era uma salada de fruta de engrenagens Peugeot. Todas as peças do carro, tirando o amortecedor, eram produtos Peugeot. Né? Lógico, depois o interior, banco e cinto e tal. Então a gente corria com amortecedor que vinha com o nome Peugeot Sport, mas era alguma empresa que entregava para eles, porque a Peugeot ela não fabrica seu próprio amortecedor. E depois virou Bilstein, né? Nos últimos 2 anos, os 207 já corriam com Bilstein. A eletrônica era a central original da Bosch, que vem nos Peugeot até hoje, remapeada. O motor nos 207, quem produziu a receita foi o Instituto Mauá, lá em São Paulo, né, que é a Faculdade de Engenharia. Os 206 era uma fórmula que veio da Europa, já produzida pela Peugeot. Então era o câmbio que tinha engrenagem de Partner, de 408, de 307, 206. Tanto que hoje quem tem esses carros e precisa comprar, hoje você vai na concessionária comprar peça, dá o chassi e ele puxa o histórico do carro. Os Peugeot de Rally não, tu tem que ir com o código da engrenagem. Se você der o chassi do teu carro, tu não monta aquele carro nunca mais. Porque é uma salada de fruta e a receita funcionava. Cara, a gente comprava carro na época, bem, vamos falar de 12 anos atrás, 15 anos atrás. Mas comprava o carro pronto pra sentar e andar por 30 pila.